Olá amigos, boa tarde, Debate RDK no ar, hoje terça-feira, que dia hoje, Rodrigo? 3 de dezembro. 3 de dezembro, rapaz, tá acabando o ano. Cada vez que a gente vem aqui, uma terça fica mais perto do Natal, né? Tô aqui com o Félix Eduardo, sensacional. E o Rodrigo Macedo, lembrando que também nós estamos nos nossos acessos pela Rádio I, online aí, a rádio digital, também estamos ao vivo. Vamos falar muito de dupla Grenal, Campeonato Brasileiro chegando na reta final. Agora é aquele marasmo, assim, né? Inter já não luta mais pelo título, o Grêmio já fugiu do rebaixamento, muita coisa nesse programa de hoje. Vamos falar também da final da Libertadores, vitória do Botafogo com 1 a menos, um nó tático. Eu nunca vi um treinador agir daquele jeito ali, fazer um time jogar tanta bola que nem o Botafogo jogou nessa final dessa Libertadores. Vamos começar pelo Internacional, lembrando que o nosso apoio aqui, Meneghini Veículos na Rua do Meio, 3716-5094, liga lá que dá brinco, Meneghini com certeza tem o melhor negócio para você. Agora sim, vamos falar do Internacional, da tabela. Tinha um sonho, né, Rodrigo? Tinha um sonho, aquele sonho assim, né? Secou bonito, né, Félix? Aí estava tomando banho no rio e ouvindo o jogo, né? Aquela lá. Assistiu o primeiro tempo, 3-0 de novo. Tá resolvido. Tá resolvido, né? Derrota para o Flamengo por 3-2, tira o Inter matematicamente da luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E vai jogar, não dá para dizer que é um amistoso, né, na quarta-feira, que o Botafogo vem às ganhas, podendo ser campeão já nessa rodada, dentro do Beira-Rio. Internacional 2, Flamengo 3 lá no Maracanã. O Flamengo deu um banho de bola no Inter no primeiro tempo, no segundo tempo o Inter conseguiu reagir ainda, teve a oportunidade até de empatar o jogo, mas não acabou não tendo força para sair com o resultado. Então, somar pontos no Rio de Janeiro, mantém a invencibilidade que cai de 16 jogos sem perder. O Inter tinha 12 vitórias e 4 empates. Cara, e assim, diante do campeão da Copa do Brasil, né? Sem muita responsabilidade ao Flamengo, mas a gente vê ainda com cifras, né, significativas que o campeonato encerrando tem uma boa premiação e o Flamengo estando à frente do Internacional, de repente ali, não chega mais como vice-campeão, mas a terceira colocação, algo em torno de 34, 35 milhões, que somado aos números da Copa do Brasil, isso a gente vai falar do Botafogo. Vejam o que foi a premiação da Libertadores e o Botafogo ainda pode levar o Campeonato Brasileiro. Sim, o Internacional pela matemática alimentava o sonho, mas eu tenho certeza que nem o mais apaixonado torcedor colorado acreditava de fato na possibilidade de título, né? O Inter estava com a ideia de grupo na Libertadores, a fase. Então isso aí já foi o objetivo atingido. O Internacional faz essa leitura de um primeiro semestre em função de toda a tragédia no Rio Grande do Sul, saindo uma 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma fase de grupos ali da Libertadores é muito importante. Agora, claro, a gente pode aqui muito bem debater o que foi o trabalho do Roger. Eu acho que teve duas peças fundamentais de meio campo que deu um desgaste na marcação e propiciou mais espaço, mais tempo de bola ao Flamengo, que aí sim o Roger provou do seu veneno. Temperatura alta, Rio de Janeiro, marcando em cima, correria, o Flamengo fez toda a diferença em ali 13, 14 minutos de jogo. Depois o Internacional se igualou, em termos até de marcação, lembrando que teve a primeira grande oportunidade do confronto, Tabata teve a chance de abrir o marcador ali, seria outro confronto, mas essa preposição não existe no futebol, e a derrota veio quebrando toda essa sequência que o Roger tinha à frente do Inter. O Inter é aquele relacionamento tóxico, né? Tu sabe que não vai dar nada, mesmo assim tu acredita, né? Assim, ó, o meu filho Matias acreditou. Quando estava 3-0, eu e o meu filho gremista funcionadores. O Matias no futebol, deixei ele assim com esperança. Futebol, tudo pode acontecer. E por pouco que não aconteceu, porque assim, ó, o Internacional não fez um primeiro tempo ruim. O Flamengo fez um primeiro tempo quase imparável. Enquanto eu ouvi o Rodrigo, eu lembrei uma coisa. Uma das grandes jogadas do Inter é o Bernardinho. E vocês não viram o Bernardinho apoiar no primeiro tempo. Como é que o Flamengo matou isso? Jogando pelo lado dele. Jogando os jogadores em jogadores bons, em velocidade, para prender ele lá e explorar justamente a força dele, é o apoio, a chegada. E ele não é a mesma coisa na marcação. Então eu vi assim, um nó tático do Felipe Luiz nessa parte. Olha, o cara é uma das armas do Internacional, uma das jogadas. Foi no jogo do Beira-Rio, né? Lembrando que teve jogo atrasado e foi um jogo que faz pouco tempo que aconteceu. Né? Então, tipo assim, o Felipe Luiz analisou esse detalhe do Beira-Rio ali. Eu me lembro, eu até fui nesse jogo, eu estava presente lá, tipo, cara, era uma coisa visível, assim, a questão do avanço.
E no segundo tempo ele realmente botou o mesmo, o equatoriano lá, o Plata, né? Ele botou nas costas do Bernabéu, cara. Ele acabou, entendeu? Foi o mesmo erro, só que aconteceu às vezes desde o início do jogo. Sim, e deu certo, e deu mais certo porque vieram os gols. Porque uma coisa assim, ó, o Felipe Luiz também devia estar ciente. O Flamengo não ia ter perna Pra manter aquele para manter aquele ritmo. E nisso, assim, ó, louve-se o trabalho de preparação física do Internacional. Falou do primeiro jogo. O primeiro jogo, nós assistimos, eu, o Matias e a Chile, dos Colorados, e eu, né? O Vicente ficou ali brincando, tá? Nos seus 5 anos ainda não está nessa fase. Mas eu tive que aplaudir a partida que Internacional e Flamengo fizeram. Eu disse, olha, gente, para quem não é nem do Inter, nem do Flamengo, e nem do secador, deve ter se deliciado olhando esse jogo. E o mesmo eu posso dizer do primeiro tempo que eu vi, e imagino que o segundo tempo que eu perdi deve ter sido algo parecido. Então, para quem gosta de futebol e não está torcendo ou secando, deve ser uma delícia olhar um jogo assim. Não, foi um jogaço. Até pelas alternativas criadas, né? E pela questão de o Inter propor no segundo tempo, o Flamengo propor. Cara, no primeiro tempo, no início do jogo, o Flamengo marcava o tiro de meta. E só não entrava na área, porque não pode, né? Porque estava ali com 3 jogadores postado. O Inter não tinha saída. O que o Inter fez no Beira-Rio. O que o Inter fez no Beira-Rio. Exatamente. Marcou tiro de meta. Então, Prendeu tipo assim, o Flamengo. uma coisa que a gente via que realmente não ia ter perna para aguentar aquilo ali, mas a composição de meio campo do Flamengo é muito diferenciada. E a gente vai voltar a falar de novo do Gerson. Que maestro extra classe. Maestro, Gerson é extra classe. Ele tá, todo momento do jogo ele tá livre. A marcação não acha o Gerson. Você vê agora falando de Inter, né? Você vê a diferença que faz um treinador que trabalha. Sim. Um preparador físico que coloca preparo físico nos jogadores, que coloca a perna no time para exercer uma pressão, exercer uma marcação. O Internacional não é o time com quem você deve jogar atrás. O Grenal, quando o Grêmio estava perdendo, tomou coragem, foi para cima, começou a criar chance, começou a criar dificuldade ao Internacional. Era o ódio que eu tinha do Celso Rotti, quando jogava com o Grenal pelo Grêmio. Né? Botava o time atrás, tomava um, soltava o time, empatava, botava o time atrás, tomava outro. Tem isso ainda. Para você vencer hoje o Internacional, você tem que... tem risco? Tem, mas fica atrás. Né? Tem risco que você ainda não vai ter o risco de fazer o gol. O Felipe Luiz fez uma boa leitura, a estratégia dele deu certo, que ele abriu vantagem no primeiro tempo. Se não abrisse, provavelmente ia furar. Ele arriscou e se deu bem. O que o torcedor pode esperar desse jogo contra o Botafogo na quarta-feira, meia da noite, 21 horas e 30 minutos no Beira-Rio, ingressos esgotados, mais uma vez, deve ter grande público, assim, uns 40 mil pagantes lá no Beira-Rio para esse jogo que interessa somente ao Botafogo e na questão de classificação mesmo, né? Classificação do Inter, né? Mas eu acho que torna-se um outro grande embate, né? Em função da grandeza de ambos os times, o Botafogo especialmente agora pela conquista aí da Libertadores, mas o Internacional por um trabalho de afirmação. Eu acho que o Internacional se despede diante do seu torcedor com uma grande oportunidade de dizer assim, olha, 2025 vem aí e promete. Então o Internacional focado tende a fazer um grande jogo. A gente não sabe a condição real do Botafogo, né? O discurso que vem do Rio de Janeiro é que os jogadores já viraram a chave e estão em busca agora de confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Mas ainda vai ter mais uma rodada diante do seu torcedor. Diogo, para quem já esteve lá no Newton Santos, hein? O que tu acha que vai ser o próximo domingo? Né? O Botafogo jogando em casa, né? Até a questão assim, se nós for olhar friamente a tabela, se os resultados acabarem do mesmo jeito que começaram, tipo Botafogo e Palmeiras, o Botafogo levanta a taça já na quarta-feira. Podendo perder. Se o Botafogo perde, perde, o Palmeiras perca também, ele precisa manter a vantagem dos 3 pontos. A vantagem. Inclusive, eu estava olhando aqui o número de vitórias é o mesmo, só que o Botafogo tem um saldo a mais. Mas aí o saldo reverte que se ele perder... Mas se o Palmeiras também perde... Aí vai ser gol a gol. Vai ser gol. O Palmeiras vai ter que torcer para perder de 1 e o Botafogo de 2. Então, tipo assim, a situação do Botafogo é... Se o Botafogo fizer um ponto, empatar no Beira-Rio, o Palmeiras não somar pontos em casa, acabou o campeonato do Botafogo. Leva o título dentro do Beira-Rio. Matematicamente não, porque o Palmeiras pode tentar tirar o saldo na última rodada, o Botafogo perder, o Palmeiras ganhar. Não, mas se empatar, tipo, já é 4, né? Se empatar, acabou. Aí sim. O Botafogo fazendo qualquer ponto a mais que o Palmeiras acabou o campeonato, né, na parte de cima. A parte de baixo você vai reservar algumas emoções. Graças a Deus, nenhuma para o meu time. Até estranho que ninguém perguntou, mas tu não olhou o jogo do Grêmio? Não. Até porque eu estava no meu sogro, a maioria era colorada, era minha esposa, meu filho, e realmente o jogo deles ainda valia título. Sim. Vamos respeitar a hierarquia entre um jogo valendo título
E eu digo rebaixamento, vamos olhar o de título. Vamos ver o que vale. E, gente, o Grêmio não estava me recomendando muito olhar, mas pelo que vi, fez um bom primeiro tempo, abriu a vantagem. Se fizesse o terceiro, não seria um exagero. E, novamente, faltou perna no segundo, né? Vamos dar uma olhada o Grêmio daqui a pouco. A questão do Inter, eu queria voltar aqui, tu falou da questão de 2025. O que dá para projetar desse Inter de 2025? O que fica do trabalho do Roger? Claro, vai passar muito pela formação do elenco, né? Deve ter algumas, não digo desmonte, mas o Inter precisa vender, o saldo é negativo, vai ter venda acontecendo. Vitão é uma possibilidade, o Wanderson tem sondagem também, o próprio Wesley, o Bruno Gomes também tem proposta do exterior. Então, tipo assim, o Inter não sabe, tem essa incerteza com o Bernabé, né, se vai ficar ou não, porque pertence ao Celtic. Então tem um valor de mercado que é bastante alto. O jogador né? dentro do que está sendo hoje, o Inter muda bastante pela característica, pelo esquema do Roger também, né? Tu viu o jogo contra o Vasco? Sinier, faltou ele e quem mais? Os dois laterais, o Bruno Gomes e Um jogo horroroso. Eu disse pro Matias, torcendo muito o Matias, que para vocês que bom que ganharam nesse jogo horroroso. Porque era um jogo típico para perder ponto e acabar o campeonato. Exatamente. O Vasco lá teve pressão. Mas viu isso aqui lá. Exato. Que o Vasco é o Vasco, né? Então, tipo assim, o que dá para projetar desse Inter? O que, vamos dizer assim, de herança do Roger agora pensando na próxima temporada? Roger com contrato até o final de 25, a maior parte então do elenco internacional fica, e o pecado maior, um tanto até dessa administração, que por hora foi muito questionado do Barcelos, é justamente os desmanches do Internacional. O Internacional tende a fechar bem no ano, e com ele teve essa experiência de vice-campeonato brasileiro, e não confirmou na sequência, em função desse prejuízo. A gente sabe, o lado financeiro pesa muito, a matemática está contra a dupla Grenal, isso aí é uma máxima, vale para muitos times fora do eixo Rio-São Paulo, e o Internacional pode pecar aí. Agora, o poder de contratação e aproveitamento do Barcelos também é muito bom. É muito assertivo os números a favor dele. Quem sabe ele não consegue renovar com propriedade aí, o Inter confirma 2025. Isso é uma questão que vai depender, eu acho que vai depender desse movimento de mercado. Lembrando que a janela do exterior, a forte, é no meio do ano, né, em julho. Então essa é uma janela, vamos dizer assim, reserva, né, que só vai buscar jogador que realmente está precisando de reforço, tá, vai buscar fora do país. Aí eu acho que existe uma tendência sim, eu acho que o Inter, mais que a questão do desmanche, a questão orçamentária, obriga o Inter a vender. Né? Não ir ao mercado buscar, claro, vai ter que buscar reposição de alguns jogadores, mas a venda ela precisa acontecer. Né? Existia uma expectativa muito grande em cima do Gabriel Carvalho, né, que se pudesse vingar, eu acho que esse menino tem que apresentar mais ainda. Eu acho que ele tem que ter mais uma rodagem, o próximo para o próprio Gauchão depois talvez possa dar isso para ele, mas eu acho que o Inter esperava muito mais dele nesse Campeonato Brasileiro, e tanto que ele acabou como reserva, né, o Tabata entrava muito bem, então é o titular da posição. Então eu acho que é uma questão de chegar às propostas, servir para o Inter, eu acho que vai ter, não digo a espinha dorsal ali, mas alguns 2 ou 3 titulares eu acho que estão na mira do futebol do exterior, não devem permanecer no Inter. O Vitão eu acho que é um caso quase certo, assim, que é um garoto. Outro que não poderia sair dentro da estrutura da espinha dorsal do Inter, outro que é uma garantia. É o principal zagueiro. Ele é o fiador daquela defesa. Sim, exatamente. E voltou a jogar muito bem, né? Porque ele jogava muito bem, aí teve uma lesão, parou, aí não conseguiu retornar no mesmo ritmo, né? O que voltou, consolidou, né? Tanto que jogando do lado errado, né? Mas porque ele assumiu o lado do mercado, né? E o Rojo ficou do lado Agora eu vou te dizer, para quem sabe jogar não tem lado errado. Isso é verdade. Tá cheio de canhoto na direita na esquerda, que se deu bem. O jogador bom sempre dá certo. Dá certo. Joga. Até o jogou de goleiro. Faz o Pelé jogou de goleiro. Faz acontecer, não adianta, né? Mas aí sim, eu acho que é um mercado que está extrapolando em direção à próxima temporada. Aí. O debate fica por aqui, voltamos daqui a pouco com mais comentários.